excelente tarde a todos! Sou a doutora Elisete Capri, estou aqui para dar mais uma dica aprofundada para vocês sobre os implantes odontológicos, quais são os riscos e os cuidados que você deve ter ao colocar o implante odontológico. Qual que é a importância da odontologia dentro da saúde integrativa? É muito mais importante do que vocês podem examinar ou imaginar. Por quê? Porque a mastigação, a respiração, a digestão, a absorção de nutrientes, a excreção de toxinas está intimamente ligada à saúde bucal. Lembrar que o processo digestivo começa na boca. Então a gente tem que ter a quantidade de dentes na arcada superior igual à da arcada inferior, o mesmo número de dentes do lado direito da boca igual ao do lado esquerdo da boca, para que a gente possa fazer a trituração do alimento, a mistura do alimento na boca com a pitialina ou amilase salivar, para formar o bolo alimentar e todo o processo de digestão ocorrer através da liberação de enzimas digestivas no âmago gástrico, liberação de pepsina, pepsinogênio, insulina, enzimas biliares, aí a absorção, tudo isso no duodeno, né? Absorção de água, excreção de toxinas no intestino grosso e aí todo o processo de nutrição, conversão em ATP e energia. Então, a ausência de dentes pode atrapalhar todo o funcionamento metabólico, endócrino, neural, imunológico do dente? Sim. Então, é importante você sempre se preocupar se a quantidade de dentes das arcadas dentárias superiores, inferiores, hemicorpo direito e hemicorpo esquerdo, estão em proporção. Nosso corpo requer uma proporcionalidade. Se existe um número maior de dentes do lado direito da boca do que o lado esquerdo, o que ocorre? Ocorre um desequilíbrio mecânico do nosso corpo. O nosso crânio tem o peso de uma bola de boliche e ele tem que ser sustentado pela nossa coluna através do osso esfenoide, que é esse osso aqui da região da mandíbula superior aqui, do osso zigomático, osso esfenoide. E a arcada dentária, ela serve de sustentação para que esse apoio seja crânio, medula a 90 graus. Se a pessoa tem uma quantidade maior ou menor de dentes de um lado do que do outro, ocorre uma descompensação metabólica e sistêmica. Além de poder ocorrer uma compressão medular, fazendo que o corpo ative o sistema de luta e fuga, simpático, parasimpático, e permaneça tempo todo, nos casos, os pacientes simpático-tônicos, como se estivesse fugindo de um dinossauro, e aí deixa de fazer digestão, detoxificação, sono reparador e produção de hormônios sexuais, ou gere também com uma compressão, uma ativação do sistema parasimpático, que é aquele que finge de mortinho. Então a pessoa fica letárgica, sem energia, diminuição de frequência cardíaca, diminuição de frequência respiratória, tudo por uma descompensação numérica de quantidade de dentes da boca. Ou seja, o implante dentário, a correção, a reabilitação oral é fundamental tanto para a saúde sistêmica, metabólica e estrutural do corpo. Lembrar que nós temos 32 dentes e 32 vértebras e o posicionamento dos dentes dentro da nossa boca está intimamente relacionado ao posicionamento das nossas vértebras da nossa coluna. Então, pacientes que têm cifose, escoliose, lordose podem estar com uma descompensação da movimentação da arcada dentária, principalmente os guias caninos, os guias mandibulares que fazem o alinhamento crânio-coluna. Então, sim, existem os benefícios, mas, novamente, não é a coisa, é o jeito que a coisa é coisada. Então, tem que ser o implante certo para a pessoa certa, do jeito certo, para que ele favoreça o processo mastigatório sem causar os malefícios. Então, nós temos o posicionamento dos dentes da boca, facilitando a mastigação. Além disso, o material
que vai ser colocado de implante dentário, além das propriedades mecânicas, o posicionamento e o papel estrutural, ele tem que ter uma propriedade, ele tem que ser condutível, tem que ter condutibilidade elétrica para favorecer a comunicação do eletroencefalograma com o eletrocardiograma, com os neurônios, com o funcionamento das bombas de membrana celular, até a formação de toda a geração de ATP de energia do corpo, isso 10 vezes por minuto, e não bloquear nenhum dos meridianos que passam por cada dente anatomicamente com a mesma origem embrionária de um órgão sistêmico. Então, a colocação do implante deve ser cuidadosa, lembrar também que a mesma vascularização mandibular está intimamente relacionado ao trigêmeo, então relacionado aos vasos da face, aos vasos coronais e os vasos intracranianos, toda a inervação, oxigenação e irrigação do sistema mesolímbico, hipotálamo, hipófise, pineal está relacionada ao posicionamento dos dentes da boca. Então, na hora da colocação do implante, tem que se atentar para não ocorrer um pinçamento do ducto mandibular dentro do nervo maxilar, para não afetar toda a circulação, oxigenação, nutrição e aí ter os efeitos colaterais decorrentes da hipóxia, da baixa circulação, oxigenação de todos os tecidos envolvidos com essa via metabólica. Além disso, um outro cuidado que tem que ter é o cuidado com a escolha do material utilizado no implante. Então, o material odontológico mais utilizado na implantodontia é o titânio. O titânio normalmente é um material condutível, asséptico, mas existem às vezes titânios contaminados por ligas metálicas. Dentro da sua composição pode estar contaminado com platina, com alumínio, com níquel, e aí sim gerar a polarização, o estresse oxidativo, geração de corrente iônica, e aí fazer com que o corpo passe a captar mais outras fontes de titânio, tais como gomas de mascar, cosméticos, produtos de limpeza, higiene pessoal, filtros físicos são ricos em dióxido de titânio. Então, se a pessoa está com implante polarizado, incompatível na boca e vai aplicar um protetor solar com dióxido de titânio, ele aumenta a absorção, a captação desse dióxido de titânio do protetor solar em até 400%, por efeito de biomagnetismo. Assim como se ele está ingerindo uma goma de mascar que apresenta na sua composição também o titânio, ele vai estar ingerindo uma quantidade, absorvendo uma quantidade exacerbada do produto. Então, a qualidade do implante, a condutibilidade, você pode testar a compatibilidade do material odontológico através do O-Ring Test. Então, colocar o implante na palma das mãos e fazer o O-Ring Test, que vai medir a condutibilidade elétrica. Se for um implante feito por uma liga metálica pura, vai ser condutível, vai manter o potencial de ação de menos 60 miliwatts da ponta de um dedo até a ponta do outro, e a pessoa vai manter o tônus muscular. Se a composição desse implante metálico tiver contaminantes, metais não nobres, tais como níquel, platina, alumínio, ele vai gerar uma resistência elétrica, impedindo a impedância desse potencial de ação, e a pessoa perde a capacidade de manter o tônus muscular. Então, uns testes simples que pode auxiliar, né, na escolha de um bom implante, na compatibilidade. Lembrar que todo material não selfie, todo material que não é fisiológico, que não é dentina, esmalte, pulpa, deve sofrer um monitoramento sistemático, pois existe fisiologicamente o desgaste do material, a obsolescência do material. Então, nenhum tratamento é eterno. É importante que sempre esse tratamento seja monitorado para avaliar
a relação entre o material exógeno colocado no corpo do paciente versus o sistema detox, o sistema redox, o sistema ácido básico, para avaliar se naquele momento o corpo está conseguindo fazer a gestão daquele material não selfie e não estar sendo um fator que contribui para o estresse oxidativo, para a liberação de íons hidrogênios, e isso, essa proporção entre a carga tóxica e a capacidade de detoxificar, o implante não seja a última gota que faça o copo transbordar. Então, lembrar, pessoas que estão utilizando implantes metálicos odontológicos, tem que se atentar para o uso excessivo de cosméticos que contenham dióxido de titânio, utilização de gomas de mascar que tenham titânio e a utilização de outros implantes, próteses metálicas, placas, pinos, parafusos. Lembrar que nosso corpo suporta uma proporção X de metais versus a capacidade individual de cada corpo digerir. Então, tomar cuidado para que aquele implante não seja a gota que faça o copo transbordar e, através disso, liberar mediadores inflamatórios, gerar um estresse oxidativo, uma inflamação crônica e todos os efeitos adversos decorrentes do processo inflamatório crônico, tal como obesidade, diabetes, gengivite, doenças cardiovasculares, distúrbios oculares, dores nas juntas, câncer de mama, câncer de colo, de pulmão, síndrome metabólica, inflamação de repetição, infecção de repetição, artrite, Alzheimer, asma, alergia, doença de Bohr, doenças intestinais, doenças inflamatórias crônicas. Então, monitoramento sistemático. Implante, sim, é uma excelente opção terapêutica na reabilitação odontológica para colaborar com a saúde integrativa, mas você quer um monitoramento sistemático e os cuidados para avaliar continuamente se aquele material não selfie está colaborando com a saúde integrativa. Então, mais uma dica aprofundada especialmente para vocês. Vocês gostaram do conteúdo? Se gostou, curta, compartilha, comente e deixa aí uma dica de conteúdo para a gente gravar especialmente para você. O que você deseja saber de cuidados com a saúde integrativa? Poste aqui para a gente gravar um conteúdo exclusivo para vocês, hein? Excelente tarde a todos!